Oi, gente. A gente está aqui com o Joacélio Batista, que é o diretor do filme Manual do Zoeiro Sem Noção, que está na mostra Outros Olhares, do Olhar de Cinema deste ano. Então, primeiro, Joacélio, queria te agradecer demais pelo tempo que você está disponibilizando para estar aqui conversando com a gente e para falar um pouco do processo do filme, né? Que eu acho que, enfim, para quem está assistindo a mostra esse ano, é importante que a gente tenha essa conversa, já que ela não está acontecendo dentro da sala de cinema, que a gente consiga, pelo menos, conversar um pouco sobre esses processos aqui, de alguma maneira, e nesse caso de maneira virtual. É, o filme de vocês, ele traz algo que já no título dele está anunciado, né? Que é esse senso de humor, uma estratégia de usar a zoeira como uma tática, não apenas de reação, mas de ação, efetivamente. E aí você tem essa sobreposição entre um discurso que, ironicamente, faz uso da linguagem dos manuais, digamos assim, de luta de classes, e as brincadeiras de duas crianças que encenam esse discurso. É, Pensando até na artilharia, né, que está sendo jogada contra o cinema brasileiro nesse momento, e obviamente contra o pensamento artístico de uma maneira geral, a minha pergunta é possível pensar a zoeira efetivamente como uma estratégia de sobrevivência, ou seja, aquilo que no final do filme vocês colocam, né? Se o mundo é um absurdo, então é preciso devolver o absurdo. Assim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Nó. Bom, uma preocupação assim dessa questão de ser a zoeira, tanto que quando eu mostrei para o Everton Belico, ele virou e falou: olha, pode ser que as pessoas achem dúbio o discurso. Aí eu fui parar para pensar mesmo. Eu acho que tem um pouco a ver, por exemplo, com hoje em dia o 1984, que deveria ser um aviso, virou manual. Então, eu acho que funciona mais, a zoeira funciona um pouco desse lado, assim, porque se você podia ter feito uma coisa mais séria, assim, em relação, mas eu acho que quando você parte para a ironia, eu acho que eu acho que é uma arma, uma tentativa de não deixar cair nesse lugar, sabe? Se você não é levado a sério, quem vai te levar a sério, assim, sabe? Eu acho que quem consegue passar a camada da ironia pega a coisa. Uhum. Eu acho mais por esse lado mesmo. E até porque isso também vem um pouco da época do meu mestrado, assim, que eu fiz sobre o terrorismo poético. Hum. E se você for acompanhar as vanguardas artísticas de anti-arte, que vão para esse lado mais de terrorismo poético, a ironia está sempre muito presente. Uhum. Eu fico pensando que existem várias chamadas mídias táticas que trabalham exatamente com isso, né? Com a ironia, para que Uhum. você consiga atravessar a ironia e chegar em outros lugares. É, eu fico pensando também que dentro da estrutura do filme, né, enfim, com aqueles blocos do manual em si, quem estabelece essas regras da zoeira, ainda que esse texto esteja sendo colocado com a voz por fora, com a voz que vai narrando as regras, quem estabelece essas regras são crianças, né? E aí me parece haver algo também nos dizendo que a gente precisa reaprender a brincar também, para lidar com Uhum. essas armadilhas da seriedade do próprio discurso, né? Eu estou comentando isso porque eu gostaria de saber como é que foi o processo de criar esse texto do filme, se o texto surge primeiro, ou se esse texto foi sendo desenhado ao longo da conversa, enfim, com as próprias crianças, o que é que elas poderiam fazer em cena. Eu queria que você contasse um pouco desse processo do texto do filme. Porque são duas partes, assim, posso dizer, em relação ao reaprender a brincar, assim. Tem vários vídeos que eu fiz com os protagonistas, vários não, tem mais alguns vídeos que eu fiz com eles, em que que é exatamente isso, é eles me ensinando a brincar de novo. Tanto que todos os vídeos têm o mesmo cenário, porque para brincadeira o cenário não importa, porque vale a imaginação e você
viajar nela. O texto, a gente foi criando junto muitas coisas, tem muita coisa ali que são deles, porque eles sabotam a filmagem o tempo todo, não tem nada profissional, então, como é uma brincadeira, a sabotagem está implícita o tempo todo, assim, eles fazem o que querem, o funk é deles, eles que inventaram a parte musical. E o texto eu convidei para uma amiga minha, a Marina Viana, que é uma grande dramaturga lá de BH, que ela tinha acabado de montar uma peça sobre o Manual do Marighella. E aí falei, não, vamos, a gente sempre quis trabalhar junto, eu mostrei para ela as imagens, perguntei se ela queria desenvolver, eu só passei algumas direções e ela completou o texto para mim. Muito, a frase do absurdo mesmo é dela. Eu vi que você já tinha filmado crianças antes, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de estar com essas crianças, particularmente enfim, esses dois meninos que, né, vão nos guiando. No final, outras crianças vão surgindo. Nem sempre são dois meninos. Tem uma Nem menina sempre são. também. Ah, tem uma menina? Tem Ah, uma tá. menina também. É verdade, agora eu tô lembrando. Tem um trecho que fica dúbio. E É. aí é de fato uma menina. Como é que é filmar, assim, como é que foi, quanto tempo de filmagem isso durou? Como é que foi esse processo de criar essas brincadeiras na verdade, reaprender justamente a brincar com as crianças? E se foi, de fato, um processo de imersão, assim, ou se foi uma coisa mais espaçada? Olha, bom, na verdade, essa coisa toda começou que o meu sobrinho mais velho adora pescar. E eu detesto pescar. E ele sempre chegava aqui, vamos pescar, brincadeira de pescar o tempo todo. Eu falei, não, vamos brincar de outra coisa. Eu peguei minha câmera e falei, vamos brincar de fazer filme. E o tempo todo que a gente junta, quando a gente está junto assim, que tem um tempo tipo férias, a gente começa a filmar alguma coisa nova, algumas coisas vão para frente, outras não, mas tudo dentro de um aspecto de brincadeira, aproximando para brincar também. O processo é esse, é brincar. Entendi. Às vezes eu direciono pouco e o que eu já direcionei vai. O tom de humor dos filmes, desse filme, é todo por causa de um dos meninos. Que tudo que ele faz ficava cômico, daí não tem como fugir, a gente assume. Uhum. A outra coisa que eu queria perguntar é logo no começo, eu não me lembro qual é, enfim, qual é a numeração dessas regras, mas eu lembro que logo no começo do filme tem nas táticas, né, do zoeiro sem noção, existem desde estratégias mais conhecidas como greves, por exemplo, até a Uhum. produção de memes, e finalmente tem uma parte lá que fala assim, a expropriação de curtas-metragens. E aí, obviamente, existe uma autorreferência aí, né? Ah, é. Sim, continue. Não, era isso mesmo, assim, onde deveriam estar os curtas-metragens brasileiros nesse momento, assim, era mais uma brincadeira com o Ah, próprio filme. entendi. Não, porque isso era uma brincadeira de um vídeo que eu fiz com o Delane Lima e que a gente mandou para festival uma vez. E a gente estava no Festival de Tiradentes. O vídeo é Bolívia Te Estranho. E o vídeo acaba de uma forma muito abrupta. E rolou mais de um festival, eu estou falando de Tiradentes, que lá foi mais engraçado, né? Aconteceu de ter mais de um festival, de acontecer do curta que veio a seguir, o diretor do curta seguinte gritar na plateia, olha, esse é outro, sabe? Aí eu falei, não, eu queria brincar de novo com isso. Eu falei, não vou botar fim com legenda para Uhum. expropriar a, o próximo filme como se fosse uma coisa só. A brincadeira é um pouco por esse lado. Na verdade, isso não era para ter no texto. Isso foi parte da Marina, eu contando para ela do processo, e ela colocou e acabou que casou com a imagem de tirar os passarinhos Sim, do fio e ficou bem legal. massa. Jocélio, obrigada, a gente está aqui no nosso limite do tempo. Se quiser falar mais alguma coisa também pode falar, a gente tem alguns segundos aqui.
Mas, antes de tudo, obrigada enfim, por ter feito o filme, pela disponibilidade de conversar com a gente. Não, eu que agradeço o festival e quem puder ver o filme aí, espero que curta Massa. bastante. Valeu, obrigada aí.